nunca tinha acontecido. E, portanto, eu acho que é extraordinário, sobretudo dos livros de que gostamos, não é? Porque depois não encontramos muitas vezes pessoas que leram os mesmos livros e gostam de falar sobre eles. Normalmente fala-se, já li este, já li, depois eu também gostei, mas a conversa fica por aí. Aqui é outra coisa. Aqui podíamos falar mesmo daquelas coisas que nos fascinaram, daquilo que não gostámos mesmo nada. É diferente. A Ana Paula já está pronta para fazer agora a introdução quando entrarem mais pessoas. Não. Já sabe que eu não tenho comissão nisto. Eu, entretanto, também já recrutei a Ana Paula para o meu clube de escrita. É verdade. Que eu não sei se vou conseguir. Não sei se vou conseguir também estar no próximo, porque vou iniciar uma formação no dia 1. E se for mesmo no dia 7, que é a primeira segunda-feira do mês, se calhar não consigo estar. Mas nós ainda não temos a data confirmada, portanto, na próxima semana damos notícias. E ainda me falta imaginação. Mas isso é o desafio, não é? Pelo menos para mim é mesmo isso, obriga-me a escrever sobre aquele tema. Mas eu ainda não li os textos, mas já ouvi grandes elogios. Pois eu não vi, depois os que foram publicados não vi também. E sobretudo agora o humor não. Isto é muito difícil. Não sabemos ainda se vai ser, não tem que ser sobre o humor. Boa noite, Sofia, bem-vinda. Estou aqui com a Rita Sousa Vieira do SAP 24 e com o Bruno Vieira, escritor e crítico literário. Temos também já connosco a Ana Paula Campos, que já tinha participado antes. Tu tens o microfone desligado, não sei se quer falar. Vamos aguardar mais um bocadinho, então. Têm convosco as vossas edições do livro? Eu não tenho aqui a minha. A minha é antiquíssima, é do Círculo Leitores e sim, tem a árvore genealógica. A minha é... Tem os anitos valentes já também. A minha tem uma... Não. A minha é muito mais antiga. Foi esta edição que eu li. Quer dizer, já li, entretanto, esta também, mas a primeira era um livro como eu disse, a conversa era da biblioteca. Portanto, como não roubei o livro, não posso mostrar. Mas acho que ainda está lá, na biblioteca. A minha é muito completa. Tem um comentário do António José Massano e tem... boa noite. E vários comentários, várias críticas também. Boa noite, Sandra, e boa noite, Sofia. E entrou aqui mais alguém, desculpa, eu agora não estou a conseguir. Sara. Eu não estou a conseguir ver os vossos nomes, porque às vezes o Google Hangouts pega-me esta partida. Sejam bem-vindas, estamos aqui ainda a fazer um compassinho de espera para chegarem mais algumas pessoas, porque há sempre algumas pessoas atrasadas. Eu sou a Elisa Baltazar, estou aqui com a Rita Sousa Vieira do SAP 24 e com o Bruno Vieira Amaral, que é o escritor e crítico literário, o nosso convidado especial para hoje. Vamos só então aguardar um bocadinho, já estávamos aqui já um bocadinho a conversar, mas estamos ainda a aguardar que mais algumas pessoas cheguem. Boa noite, Lídia. Está sem microfone. Olá. Bem, vou repetir mais uma vez, eu estou aqui com a Rita Sousa Vieira do SAP 24 e com o Bruno Vieira Amaral, escritor e crítico literário, é o nosso convidado especial deste encontro. Estamos aqui a fazer só um pequeno compasso de espera, porque há sempre algumas pessoas que se atrasam um bocadinho, para depois dar início ao encontro, basicamente. E já estávamos aqui a conversar um bocadinho que edição é que tínhamos, se tinha a árvore genealógica ou não. Sim, a minha não tem. A minha é 36 de Don Quixote e tem a árvore genealógica. Sim. A minha é de Don Quixote e não tem, peço desculpa. Ajudou bastante a fazer a leitura, confesso que meia volta eu ia lá. Não cheguei a perguntar isto na semana passada, Bruno. Alguma vez leu uma edição em castelhano? Não. No sei antes de solidão, não. Há sempre aquelas questões de tradução e escrevendo. A minha pergunta é no sentido de se havia alguma passagem que tivesse dúvida na tradução,
que é sempre interessante fazer a comparação. As traduções do castelhano costumam ser boas. Sim, sendo o Garcia Marques, há uma tradução da Crónica de uma Morte Anunciada, do Fernando Assis Pacheco, que é muito boa, mas sendo o autor que era, é normal que as traduções sejam mais cuidadas do que a maioria. Portanto, vou confiar, mas lendo outras coisas, e até que não tenho essa edição, mas já li excertos em castelhano do 100 anos de solidão, há de facto coisas que se perdem na tradução. Isso faz parte do jogo. Desculpe sair um bocadinho do tema. É a primeira vez que eu estou a usar esta aplicação da Google. Nós conseguimos... Como é que se faz para ter as pessoas todas no ecrã? Eu estou a usar o telefone, não sei se é possível ou não. Passa o rato cá em baixo e vai aparecer uma barra branca e à direita tem 3 pontinhos. Sim. E aí eu não sei se está em português, está em inglês, mas a primeira opção que aparece é para mudar, a minha parece-me em inglês é layout, em português há de ser esquema ou uma coisa assim do género. E então aí pode escolher mosaico ou aparecer só quem estiver a falar. Pois, se calhar no telefone é um pouco diferente. No telefone é diferente, sim. No telefone não tenho a certeza como é que é. Pois, se calhar não sei se é possível mesmo. Ver-vos ao mesmo tempo. Pronto, ok, tudo bem. Obrigada, desculpem. Entretanto, entraram mais 2 pessoas. Boa noite, Alexandre, e boa noite, Raquel. Se calhar, como já começamos a ser umas quantas, somos muitas mulheres aqui. Nós normalmente pedimos sempre a toda a gente para se apresentar, para dizer o nome, de onde é que vem e porque é que quis participar no encontro. E se calhar podemos começar já isso. Não sei quem é que se quer voluntariar para começar. Posso ser eu? Está bem. O meu nome é Alexandra, venho de Évora e como este é um dos meus livros preferidos, que já li 2 vezes, achei curioso quais seriam as outras interpretações que as pessoas dariam às circunstâncias e à própria história. Muito bem, obrigada, Alexandra. Mais alguém se quer apresentar? Sim, eu posso fazê-lo. O meu nome é Sandra, sou de Sines, também já li este livro 2 vezes, gosto muito dele e estou interessada em ouvir outras opiniões e outras perspectivas sobre este livro. Obrigada. Obrigada. Bem, eu sou a Ana Paula, sou de Coimbra. Desculpe, sou de Coimbra. Sou amiga da Lídia, como já vimos da outra vez, e é a segunda vez que eu leio o livro. Li no final dos anos 80, portanto tinha 20 e poucos anos, e foi uma leitura completamente diferente, e achei muito, muito interessante, porque já li quase tudo do Gabriel Garcia Marques e portanto reler o livro foi assim uma coisa deliciosa. E porquê é que essa leitura foi diferente da primeira vez e da segunda? Sim, porque eu teria 20 e poucos anos, agora tenho 56, portanto basta isso, não é? Temos uma visão completamente diferente da vida, perspectivas diferentes, tivemos vivências diferentes, e eu já não me lembrava bem do livro também, da história, não me lembrava muito bem, e provavelmente não tinha a maturidade suficiente para perceber, como percebi agora, logo na primeira vez do livro, a árvore genealógica de facto não era minimamente importante. Não sei se mais alguém se quer então apresentar. Já agora também me posso apresentar para aqueles que estão cá pela primeira vez. Eu sou a Elisa, sou moderadora do clube. Fui convidada para moderar este clube porque também tenho um clube de escrita que se chama O Primeiro Capítulo. E estou aqui porque gosto muito de ler e gosto de moderar este tipo de coisas, basicamente.
aproveito e apresento-me também. Sou a Rita Sousa Vieira, jornalista do SAP 24. É a primeira vez que participo no clube, apesar de os meus colegas a cada experiência dizerem maravilhas, então decidi, pela escolha desta obra e pelo meu fascínio pela literatura latino-americana, decidi que era o momento de me estrear. Obrigada, Rita. Eu posso-me também apresentar. Sim, claro. Eu sou a Raquel, é a primeira vez que estou aqui neste encontro. Estou porque estou a acabar de ler o 100 anos de solidão, faltam-me alguns capítulos. Não me importa estar aqui, não me importa de saber a história como acaba. Interessa-me, gostei muito de ler e estou a gostar muito de ler. E estou curiosa para saber como é que acaba também. Obrigada. Não sei se aqui vamos revelar ou não. Tudo é possível. De qualquer forma, vou acabar de ler dentro em breve. Sim, houve alguém que disse no grupo que quase que não importava, porque o livro é tão rico em histórias dentro da história que estar aqui e falar sobre ele não retira o prazer que depois teremos a ler. Portanto, não é um livro típico em que não podemos saber o fim, porque há tanta coisa para saber que é impossível aqui falarmos totalmente tudo o que está naquele livro, não é? De acordo. Aliás, o princípio e o fim da história é algo que em qualquer sinopse nos é revelado. Portanto, acaba por nem ser a componente mais desafiadora ou o ponto de partida para a leitura. Verdade. Sim. Quem mais quer apresentar? Acho que só falta a Lídia. A Sofia disse-nos que não tem câmara nem microfone, portanto, não sei se quer apresentar aqui na caixa de mensagens. Eu já tinha participado na sessão anterior, gostei imenso, e hoje quis continuar, portanto sou amiga da Ana Paula, quero continuar a participar, também porque acho que a obra, é uma obra genial, é importante, e também no sentido de querer ouvir a opinião das outras pessoas em relação ao livro. Lídia, posso lhe perguntar o porquê de considerar importante? Porque é um marco na literatura latino-americana e, por outro lado, até na literatura universal, não é? O tipo de escrita do autor, outras obras que ele próprio escreveu e que foi escrevendo. Eu também não tenho assim grande conhecimento de outras, só de mais duas, para dizer a verdade. Tanto que possui que já li dele. Já tive curiosidade em relação à autobiografia, mas não cheguei a comprar nem a ler, mas tive, que deve ser também interessante. Eu penso que falta ao Bruno agora. Na verdade, o Bruno é o nosso convidado, nós convidámo-lo porque percebemos que este foi um livro que de alguma forma o marcou e que foi muito importante, e o Bruno já falou e já escreveu sobre este livro várias vezes, mas vou-lhe dar a palavra também para falar um bocadinho. Obrigado, e obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma grande responsabilidade de falar deste livro, porque é uma das leituras, como eu já disse na conversa que tivemos anteriormente, foi uma das experiências de leitura mais avassaladoras, fisicamente, que durante 2 ou 3 dias praticamente não saía do quarto para ler o livro, e porque, como me disse um amigo escritor há uns anos, não quer dizer que todos os leitores do 100 anos de solidão tenham acabado como escritores, mas quase a totalidade dos escritores que leram o 100 anos de solidão, ainda numa fase de formação do seu gosto, a certa altura procuraram seguir os passos, de alguma forma foram influenciados pelo Garcia Marques. E depois há muitas formas de lidar com essa influência, que é um pouco o que aconteceu com os escritores latino-americanos da geração seguinte, que tiveram de se confrontar com a influência, com o peso
da obra do Garcia Marques, das duas uma, não é? Ou se enfrenta o pai ou foge-se, ou se enfrenta para tentar matá-lo, às vezes com as suas próprias armas, ou então foge-se e vai-se à procura de outra coisa. A verdade é que é impossível, e mais para aquela geração, foi impossível escapar ao Garcia Marques e à importância dos 100 anos de solidão. Não há nenhum escritor latino-americano daquela época que tenha conseguido escapar a essa influência. E os escritores de outras gerações e de outras paragens também tiveram de enfrentar esse problema da influência do Garcia Marques, que nós lemos o livro e aquilo torna-se quase contagioso, não é? Dá a impressão que é fácil. Ainda hoje estava a ler um texto incluído num livro com vários testemunhos de escritores e académicos sobre os 100 anos de solidão, que é este aqui, que se chama Gabório, e em que um dos escritores, também latino-americano, dizia precisamente isso. Quase impossível, era impossível, toda a gente que leu naquela altura e depois disso também, quis imitar o Garcia Marques, não havia outra forma, porque aquilo era escrito de uma forma aparentemente tão natural, que era fácil, todos tinham lembranças de histórias parecidas às que estão no livro, e parecia que era fácil compor uma história daquela. E esse foi também um drama para a literatura latino-americana. E eu, como escritor europeu de uma geração completamente diferente, a partir do momento em que li o livro, fiquei marcado por ele, e acho que também nos livros que escrevo, essa influência e a tentativa de ultrapassar essa influência se nota. Obrigada, Bruno. Vou aproveitar aqui a deixa para começar com a primeira pergunta, que tenho assim ao geral, para quem quiser responder, que é: o que é que vocês acharam desta escrita, da estrutura do livro e deste tipo de escrita? É um livro bastante atípico, não é? Porque temos a repetição de nomes, fala-se em várias gerações, há até algumas situações que se repetem, portanto, eu acho que é um livro diferente. E sentiram que era confuso, que não era? Eu gostava de falar. Sim. A dizer que a primeira vez que eu li até a metade do livro e depois cheguei a um ponto em que estava tão confundida com tantos nomes iguais que tive que recomeçar do princípio e fazer uma folha com uma árvore genealógica para quando faltava ali o link, ir atrás e ver o que era o quê. E depois encontrei, passado muitos anos, li o livro a segunda vez, aqui há um ano, ou talvez nem tanto, e encontrei a folha que tinha, sei lá, já tinha quase 20 anos, e achei piada porque, de facto, a minha maneira de ler foi diferente, porque não precisei tanto daquilo, ou talvez porque me lembrasse, mas achei que já era redundante, já não era necessário. Então é isso, acho que no princípio, se calhar, a primeira vez que a gente lê e não está habituado a este tipo de leitura muito orgânica, muito repetitiva até, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver, as coisas confunde-se. Mas depois, quando a gente já leu várias vezes isto, quer dizer, esta matriz, noutras circunstâncias, noutros autores, ou noutras, não da mesma maneira, mas de uma maneira similar, já está mais habituada, já consegue fazer os links mais depressa. Alguém tem a mesma opinião? Eu ia fazer essa questão e algumas pessoas já partilharam aqui se usaram ou não a árvore genealógica. Sim, Bruno... eu tive que usar. Acho que... E estou a fazer uma segunda leitura do livro. Fiz, porque eu já terminei. Também tinha feito a minha primeira leitura nos anos 90, já há muito tempo. E foi assim, aquele choque com uma literatura completamente diferente. E muito engraçado, e efetivamente depois experimentei outros autores latino-americanos como a Isabel Allende e repeti o padrão da descrição do exagero, do imaginário, ou seja, o céu é o limite, tudo pode ser, não é?
E sim, aquela sensação de estar um bocadinho perdida na história e ter que voltar atrás. Eu, na verdade, tinha partilhado a árvore genealógica no grupo. Vou só aproveitar e dar aqui as boas-vindas ao Pedro Gonçalves, que acabou de entrar. Boa noite, Pedro. Nós já começámos aqui um bocadinho a nossa conversa. Pedi a toda a gente para se apresentar, para dizer o seu nome, de onde vem e porque é que está a participar. Se o Pedro também quiser se apresentar, é o momento. Não sei se está com o microfone. Sim, sim. Já estou ligado. Eu estou num automóvel, mas vou tentar participar, mas se eu desligar é porque preciso chegar a casa para ligar um router, não é? Está bem, não há problema. Mas pronto, estou aqui porque desde há algum tempo que é interessado por literatura, não é? E pronto, e soube deste evento e inscrevi-me. Muito bem, obrigada. Nós estávamos aqui começámos agora só a conversar sobre o livro e estávamos aqui a falar no tipo de escrita do Gabriel Garcia Marques, na questão da repetição dos nomes das personagens e da necessidade ou não de ler este livro como uma árvore genealógica. E pronto, eu ia partilhar do meu lado, a primeira vez não usei e na segunda ia usar, mas depois falei com o Bruno a semana passada e o Bruno disse-nos que achava que não era necessário e eu pensei, ok, eu vou pôr de parte e eu percebi desta vez. Eu percebi que realmente não é preciso e mesmo que a pessoa esteja um bocadinho confusa, não retira aquilo que ele nos está a transmitir e não retira... Portanto, eu acabei por dispensar a árvore genealógica e não me arrependo. Eu acho que reforça, como eu disse na conversa que tivemos, eu acho que esse sentimento de alguma confusão, essa sensação de confusão que temos com a repetição de nomes, é propositado, o objetivo é esse. Não é? Quer dizer, o Garcia Marques não estava longe de ser louco. Não é? Se ele apresentasse aquilo a um editor, ele explicaria o objetivo da repetição dos nomes, não é? Aliás, que é evidente. Não é? Porque uma das regras da ficção é que não ter nomes muito parecidos das personagens, que é para não confundir o leitor. Ora, se aqui temos uma repetição quase levada ao absurdo dos nomes, é porque o objetivo passa precisamente por criar essa confusão e essa sensação de repetição, de circularidade, que é a própria circularidade da história no leitor. Eu não digo que não seja tentador nós organizarmos a árvore genealógica, acho que tem piada fazê-lo. O que eu digo é que não é necessário para usufruir do livro, das histórias que são contadas, e que a força do livro passa, em grande medida, também precisamente por essa repetição, pela hereditariedade dos defeitos, de certos comportamentos, a passagem dos atavismos de geração em geração. Essa é uma das forças do livro, não é? E isso faz parte da própria substância do livro. É só nesse sentido que eu digo que a árvore genealógica, fazer ou ter uma árvore genealógica das personagens não é necessário, não é? Porque, lá está, se ele não quisesse, ou se ele quisesse que nós não confundíssemos as personagens, tinha-lhes dado outros nomes, não era tão simples quanto isso. Mas depois, quando nos pomos no papel, ou seja, enquanto leitor, ou pelo menos enquanto leitora, também me sinto tentada a contrariar o escritor, ou seja, há um momento em que eu claramente quero perceber, naquele romance daquele casal em específico, qual é o grau de parentesco que eles têm, porque às tantas a pessoa está perdida e tem uma curiosidade enorme de perceber se aquilo vai sair o rabo de porco dali ou não, quão perto estão eles de conseguir, não é? Portanto, são irmãos, não são, é filho, sobrinho, é o quê? E, portanto, há ali uma grande tentação também de perceber o romance par a par, digamos assim, não é? Sim, sim. E por isso o escritor até pode ter uma intenção e o leitor querer contrariá-lo.
Eu sou uma dessas, eu quis claramente contrariá-lo. Sim, mas aqui o que eu digo é que é preciso perceber qual é a intenção do autor. Claro que o leitor faz o que quiser, ter essa liberdade, até tem a liberdade de não ler, não é? Ou de desistir por achar que não vale a pena, seja que livro for. Mas os escritores têm uma intenção, não é? Eu acho que aqui a intenção, neste caso, é bastante óbvia, não é? Até porque nós acompanhamos a história um pouco da perspectiva das personagens, não é? E do pouco conhecimento que elas têm até sobre essas ligações, da própria incerteza em que as personagens vivem em relação aos seus laços de parentesco, não é? A dada altura há ali uma grande confusão, uma incerteza, que é a incerteza do leitor, mas também a incerteza das personagens acerca das relações que têm entre si. Eu tenho uma edição da Dom Quixote, salvo erro, de 2019, que já vem com uma árvore genealógica, e eu sinto-me que fiz batota, isto parece fazer batota na tabuada, porque não consultei sempre, a meio do livro é que achei necessidade que tinha de consultar, mas ouvindo-vos falar, isto já tendo uma árvore genealógica aqui incorporada nas primeiras páginas do livro, é como uma ajuda ao leitor. E eu agora sinto-me um bocado a fazer batota na leitura. Mas o leitor pode fazer isso pelos seus próprios meios, não é? Até à medida que vai avançando, já estava a ouvir aqui alguns comentários nesse sentido, pode fazer isso, não é? Quer dizer, isso aí... há um romance muito célebre também do latino-americano, talvez um dos romances mais célebres do chamado boom da literatura latino-americana, que é o Rei Uela, do Julio Cortázar, em que o livro pode ser lido de seguida, não é? Ou então pode ser lido de acordo com uma ordem que é sugerida pelo próprio autor no livro, não é? Em que os capítulos, ou então pode ler numa outra ordem qualquer. Portanto, o 100 anos de solidão não entra nesses jogos metaliterários, mas, quer dizer, o leitor também pode construir ou pode socorrer-se das suas ferramentas para ir fazendo a leitura. Quer dizer, cada leitor terá os seus métodos e são todos igualmente válidos. Não há uma só maneira de ler o livro, ou eu tento recorrer a esses estratagemas para o fazer. Eu não sou muito adepto, confesso, de existir uma árvore genealógica nas edições. Compreendo que haja edições que atraiam. Eu, como também disse na conversa anterior, quando eu li o 100 anos de solidão, era um leitor muito, muito inexperiente, não conhecia nada acerca do García Márquez, para além de facto ter ganhado o prémio Nobel, mas não sabia nada sobre a obra dele, sobre o estilo, e peguei no livro por causa do título, encontrei-o na biblioteca, na estante da biblioteca, e peguei no livro por causa do título. Portanto, eu estava completamente virgem à partida para o livro, quer dizer, virgem de leituras e virgem de conhecimento de García Márquez. E eu acho que também foi por essa razão que o livro teve um impacto tão grande em mim, não é? Não havia ali nada de que eu me pudesse socorrer, ainda estávamos nos primórdios da internet, não havia nada de que eu me pudesse socorrer para enquadrar aquela leitura, portanto, aquilo foi mesmo uma explosão num território vazio, praticamente. E não sei se tivesse encontrado uma dessas edições com a árvore genealógica, muito provavelmente a minha leitura logo à partida também teria sido diferente, não é? Porque isso também influencia a leitura, eu ter essa espécie de auxiliar. E como foi tão importante e tão marcante para mim a leitura naquele estado, eu dispensaria essas edições, mas percebo que até por questões editoriais e de vender mais, edições especiais, essas coisas, o tenham feito. E creio que não terá sido a revelia do autor. Era essa uma pergunta que tinha. Em algum momento ele falou sobre este tema?
Andei à procura hoje. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho esta. É uma biografia completíssima, não é autobiografia, o Viver para Contá-la, mas é a biografia do Gerald Martin, do Garcia Marques. O Gerald Martin começou a fazer a biografia ainda nos anos 80 e demorou cerca de 18 ou 20 anos de investigação para escrever esta biografia, que é extraordinária, e conta toda a história também da escrita, do processo de escrita do 100 anos de solidão, e sei que a certa altura isso é falado, a questão da árvore genealógica, não sei exatamente, não sei, já não me recordo exatamente em que circunstâncias, mas sei que essa questão foi abordada, mas bem, ele não se opôs, não é? Portanto, não se opôs que há edições que foram publicadas ainda em vida do autor que tinham a árvore genealógica. Aproveitando que estamos a falar do tema batota, recordo que o ano passado saiu a notícia que a Netflix tinha adquirido os direitos para fazer da obra uma série. Algo que em vida foi dito pelo Gabriel Garcia Marques, que não queria, por exemplo, no cinema. Ele que até era um fascinado pela sétima arte. Isso também poderá, ainda não há data de estreia, estive à procura, mas não há data de estreia. O único requisito que ele tinha para uma adaptação, que teve a aprovação de um dos filhos, que é produtor executivo da série, era que a série fosse falada em espanhol e que a grande parte das filmagens fossem feitas na Colômbia. Não há data de estreia, portanto é ficar a aguardar. Mas teremos aqui outra possibilidade também de fazer batota. Mas a pergunta não é essa, é como é que vem a adaptação de uma obra como esta para a televisão e para um formato como uma série? Eu acho que para o leitor um pouco mais inexperiente, para um leitor menos competente, será sempre muito mais fácil a série, porque a imagem associada às personagens vai ser mais simples, não é? As analepses, as prolepses são mais fáceis de assimilar, com certeza, com a imagem. Eu confesso que sou sempre muito mais fã de livros do que de filmes ou de séries, embora goste muito de cinema. Penso que todas as pessoas que gostam muito de ler preferem sempre um livro a um filme. É muito raro que aconteça o contrário, mas acho muito interessante que se faça uma série, porque a história vai chegar a pessoas a quem nunca chegaria, porque não é qualquer leitor que lê este livro, não é? Pelo menos que não desiste. Eu, como gosto muito de sagas familiares e de livros com muitas personagens, nem sequer achei a estrutura narrativa muito difícil. Difícil mesmo, acabei de ler agora do Italo Calvino, Numa Noite um Viajante, então tem uma estrutura narrativa completamente difícil mesmo. Portanto, esta nem sequer achei assim tão difícil, e concordo com aquilo que o Bruno disse. Eu, sobretudo, penso que a partir talvez da terceira geração, nós começamos a perceber que ali o que importa é mesmo a essência das personagens, que é muito, muito semelhante, mas depois, tal como a Sara, eu também fui querer saber quem era filho de quem, neto de quem, e sobretudo o final. Mas, de facto, é a essência das personagens. Acho que deixámos todos de ouvi-la, Ana. Não ouvimos o final, sim, deve ter sido uma falha de rede. Com certeza, mas também não era importante. Não? Estava a repetir-me, com certeza já. Eu tenho estado a ler algumas críticas que dizem que, apesar do Gabriel Garcia Marques escrever uma realidade mágica e fantasiosa, que no fundo este livro conta a essência daquilo que nós, seres humanos, somos. Vocês sentiram isso? Sentiram que é um retrato daquilo que o ser humano é, sente, reage? Eu senti que talvez estivesse a retratar muito daquilo que era a realidade em redor dele naquela época, dos extremos da pobreza, não é? Das mulheres que por fome, ele escreve muitas vezes isso, não é? As raparigas que por fome iam para a cama,
Isso está lá ao longo de todo o texto e outras situações, e por isso acho que ele usou uma magia, a ditadura, não é? As mortes que ninguém sabe, não é? Apareceram não sei quantos milhares e não aconteceu. Portanto, acho que foi uma forma de retratar uma realidade que eu penso que seja específica daquela zona geográfica e se calhar daquele tempo. Sim, mas a ideia da solidão, por exemplo, que é a mais importante provavelmente no livro inteiro, é inerente à condição humana, não é? Seja onde for. Sim, o amor também está presente também em todo o livro. E o amor. E ao início desta conversa, penso que ainda não estava toda a gente, estávamos a falar na questão de isto ser uma história que tem várias histórias, e até tínhamos falado que alguém disse no grupo que não fazia mal se quem não tivesse lido essa conversa. Tendo isso em conta, que há histórias dentro das histórias, houve algum episódio específico que vos tenha marcado mais, de forma positiva ou negativa? É impossível, foram todos, é impossível escolher. Não consigo mesmo. Para mim, o que me marcou muito, e era uma das poucas coisas que eu me lembrava da minha primeira leitura, é a primeira relação da Remédios com o, creio que era Aureliano, e que ela ainda fazia xixi na cama e que era uma criança, e isto foi uma coisa que me marcou muito nas duas leituras, de forma um bocadinho negativa, confesso. Não sei se alguém teve assim alguma coisa que estivesse marcado de forma mais vincada. Sim, para mim o José Arcádio passar o resto da vida dele por baixo de uma árvore, à espera da morte, muito marcante, e para mim fez-me voar a imaginação, porque ele falava com fantasmas, os fantasmas é como se fossem parte do cotidiano dele, que era tudo na cabeça dele, portanto era a imaginação dele, e portanto está ali a realidade com a imaginação, está ali tudo misturado, é muito, muito emotivo. Agora que eu vi a Raquel, lembrei-me dos médicos imaginários, e agora está-me a escapar o nome. Invisíveis. Eles são descritos como invisíveis. Exatamente, gostei muito dos médicos invisíveis, e é mais um sinal daquilo que a Raquel estava a dizer, eles só existiam na cabeça dela. Mas é uma das minhas passagens preferidas do livro. Eu achei muito interessante sempre todos os inventos que os ciganos traziam, porque, claro, a maior parte deles está sobrevalorizada, obviamente, o tapete voador, por exemplo, mas há sempre ali, é como nas nossas vidas, ainda hoje há imensas pessoas que acreditam em fenómenos completamente explicáveis, não é? O sobrenatural está ali sempre presente, não é? O mito, tudo o que é raro está sempre presente. Mas achei muito interessante que as pessoas não percebessem o que era o gelo, o que era coisas básicas como o ímã. Achei muito, muito engraçado. E o Melquíades foi uma figura, claro. Mas essa questão, creio que será a questão fundamental do livro, que é, ainda há pouco falávamos aqui da questão das personagens, de alguma forma serem um retrato do que é que seria um retrato, essas personagens. É um pouco um retrato da humanidade no seu todo, narrado até num tom bíblico, daí também as repetições, as alusões aos mitos, que era a mitologia grega, que era as referências bíblicas e literárias. Há um momento em que a Úrsula tapa os ouvidos com cera, não é? Para não enlouquecer, e são essas pequenas referências que vão construindo... A escolha do nome José? Como pai. Não percebi.
Por causa da questão bíblica. Na questão bíblica, a própria escolha do nome José. Todo o romance, e nós vimos esta questão que a Ana estava a falar, aquelas pessoas não conheciam aquelas coisas. Pois não, porque de facto o romance começa no início do mundo, começa no início da inocência. É quase como se o mundo estivesse a ser criado. O 100 Anos de Solidão tem esse lado de cosmogonia, de criação do mundo. É quase que um livro de Gênesis no seu início, portanto as pessoas chegam ali, é tão antigo como ele diz, que era preciso apontar as coisas porque ainda não havia nome para as coisas. Estas pequenas pinceladas que o Garcia Marques dá para nos remeter para esse tempo quase que imemorial e mitológico, e essa inocência inicial, não conheciam nada, não sabiam nada do que se passava no mundo, vai-se perdendo, por exemplo, com a chegada do governo central, os representantes do governo central, com a guerra, e o que vamos assistindo é a perda da inocência e a corrupção do ser humano, exemplificado no Aureliano, no coronel Aureliano Buendia, e no seu processo progressivo de cada vez se tornar mais cruel, mais insensível, e é também a corrupção quase, neste caso da raça, não é, da espécie, até culminar no nascimento fatídico do bebê com o rabo de porco. Até ao final, não é? Porque para quem ainda não terminou a ler, também não vou estragar. Apocalíptico, não é? Tem um final apocalíptico. Também. É um final apocalíptico, precisamente. Não é? Nós começamos no Gênesis e vamos até ao Apocalipse, até à destruição. O livro, quer dizer, tem tantas leituras possíveis, não é? Ainda tentando aqui responder também à questão que a Elisa colocava dos episódios, é impossível reduzir este livro às anedotas, ou seja, às histórias. O Garcia Marques, um pouco no estilo autodepreciativo, dizia que eu não tive nenhuma intenção de fazer essas coisas, eu sou um mero contador de anedotas, de histórias, de historietas. Claro que não era, não? O livro, uma das coisas que normalmente os críticos do Garcia Marques acusavam era de ser quase como um escritor, por assim dizer, um sábio natural, não é? Não era bem um escritor sofisticado, como os grandes escritores europeus, era quase como uma coisa que vinha da tradição popular, é? Da sabedoria popular, que não é só parcialmente verdadeiro, porque o livro consegue ir buscar esse lado da oralidade, da transmissão do conhecimento através da palavra, das histórias contadas pelos avós, as histórias ouvidas quando somos crianças, mas a uma grande sofisticação intelectual e literária. Basta reparar em todas as influências que se manifestam ao longo do livro, não se manifestam de uma forma explícita, mas estão lá, dentro do texto. Houve alguém que disse que isto era o mesmo que James Joyce contar as histórias que o Garcia Marques ouvia quando era menino. Eu não iria tão longe, mas o Garcia Marques, para se ter uma ideia, uma das leituras que o marcou mais, uma das suas grandes influências, não eram as pessoas que contavam as histórias lá na terra dele. Uma das suas grandes influências literárias, das primeiras, foi Franz Kafka e, em particular, a Metamorfose. Depois houve outros autores, não é? Como o Juan Rulfo, o autor mexicano, mas também William Faulkner foi outra das grandes influências, mas também os clássicos, o Dom Quixote, os clássicos gregos, tudo isso está... Houve alguém também que disse que o Garcia Marques pôs tudo o que ele era, tudo o que ouviu, tudo o que leu, pôs tudo dentro daquele livro, só que o fez de uma forma, parece que não tem costuras, parece de uma forma que parece simples, daí essa acusação que por vezes faziam de ser um autor popular no mau sentido, não é? No sentido de tentar diminuir os méritos artísticos e intelectuais da sua obra. E é um erro. A verdade é que ele escreveu a obra num tempo que
para uma obra destas, uma obra-prima como é o 100 anos de solidão, é quase um tempo recorde. Ele escreveu o livro em pouco mais de um ano. Mas faz-me lembrar aquela história do pintor que fez um desenho muito elaborado em pouquíssimo tempo e que alguém perguntou: então, quanto tempo é que levou a fazer esse desenho? Ele diz: a vida toda. Quer dizer, ele chegou àquele livro, o Garcia Marques já tinha publicado vários livros, e chegou aos 100 anos de solidão. Eu, na outra conversa, também disse uma coisa parecida, que é como se o tivesse colhido, mais do que tê-lo escrito, parece que o colheu, porque o livro já estava todo escrito na cabeça dele, por assim dizer. E por isso é que também é um livro, de certa forma, inspirado, sem entrar aqui em grandes esoterismos e fazer disto quase como uma experiência transcendente. A verdade é que o livro foi escrito com essa convicção, daí ter sido, que era uma obra-prima. O Garcia Marques tinha consciência de que estava a escrever um livro que iria ficar. E ele confessou e disse-o às pessoas que acompanharam o processo de escrita, aos amigos, a quem lia os capítulos à medida que os ia escrevendo. Portanto, é um livro tão rico, com tantas alusões dentro da obra e também com tantos episódios marcantes que, bem, é quase impossível tirar um e deixar lá os outros todos, destacar um, não é? Foi com essa noção de obra-prima que ele o foi publicando em pequenos excertos em vários jornais mexicanos e colombianos para o aperfeiçoar? Eu não sei se seria para o aperfeiçoar. Apenas não é um livro, como eu disse, é um livro escrito... Peço desculpa? Apenas o fim não foi publicado num desses jornais. Sim, eu não sei se foi com o intuito de aperfeiçoar. Eu acho que ele tinha perfeita noção do que estava a escrever, não é? Da importância lá está. Se nós pensarmos noutras grandes obras de referência, até de obras escritas pelo próprio Garcia Marques, nenhuma foi escrita num ano e meio, ou pouco mais de ano e meio, nenhuma. O Garcia Marques levou 7 anos a escrever O Outono do Patriarca. Há ali qualquer coisa que é como digo, ele estava pronto, o livro estava pronto dentro dele, ele tinha escrito outros livros antes desse, mas parece que estava a escrevê-los para chegar a este livro. E chegou e encontrou naquele momento, o processo de escrita dele, ele contava que ia levar os miúdos à escola de manhã, os filhos, e depois ficava das 8h30 até às 2h30 da tarde a escrever, e que ele nos outros livros escrevia, por exemplo, às vezes 2 ou 3 parágrafos por dia, e naquele escrevia várias páginas. Durante o processo de escrita do 100 anos de solidão, escrevia várias páginas em cada dia. Então, se calhar é aqueles momentos em que se tem a mão feliz, não é? Em que tudo bate certo, em que tudo se conjuga para resultar no que é o 100 anos de solidão, que é uma obra-prima perfeita para mim. A arquitetura do romance não é só as histórias e a profundidade das personagens e a complexidade, é que é perfeito, tudo é circular, é extraordinário, há ali qualquer coisa que bate certo, é quase como o universo bate certo. Ainda em relação a preferências, peço desculpa. Só para dar o meu contributo à questão. Não tenho uma história dentro da história favorita, mas tenho uma personagem especial para mim, que é a Úrsula. A Úrsula que dá uma linha de continuidade durante a maior parte do romance, com os seus 140 e tal anos, ao máximo. Tem ali tanto sentido de humor agarrado a ela ao longo do livro e também de tamponamento em relação aos excessos que aconteciam ao seu redor dentro daquela casa, e para mim é uma personagem muito, muito especial, que eu tenho como uma favorita, digamos assim. Eu vou só aproveitar esta pausa só para dar as boas-vindas à Mariana Correia, que entrou entretanto, mas não vamos interromper a conversa agora,
Boa noite, Mariana. Nós já estávamos aqui a falar um bocadinho sobre o livro, portanto, vamos continuar. Na verdade, esta pergunta que eu faço sobre a história ou as histórias é precisamente porque todos os livros, na verdade, todos os livros podem ter diferentes interpretações. E eu confesso que eu costumo preparar estes quebra-gelos aqui para nós discutirmos um bocadinho. E neste caso específico foi muito difícil, porque normalmente eu vou a coisas específicas, por exemplo, no livro do Saramago, no ensaio sobre a cegueira, nós discutimos porque é que a cegueira é branca, e eu aqui não conseguia encontrar nada, e ao mesmo tempo conseguia encontrar tanto, e então estou aqui a tentar retirar. Portanto, vou fazer outra pergunta também, um bocadinho específica. Se sentiram que este livro teve uma moral ou várias morais? Ou não? Pode ter tido ou não. E qual, se tiver tido? No sentido de ensinamento? Sim, sim, sim. Qual é a moral deste livro? Ou seja, que mensagem é que ele queria passar com este livro? Ou mensagens? Eu acho que não tinha pensado nisso, confesso, mas agora está-me a surgir a ideia do livre-arbítrio ou não. Porque, no fundo, as personagens vão fazendo sempre aquilo que querem, mas, de facto, os seus finais parecem predestinados. E eu acho que há ali finais completamente imprevisíveis e extraordinários. Por exemplo, a Meme, que termina num hospital de Cracóvia, com o nome trocado, cai assim do nada, não é? Se calhar é um bocadinho isso. As pessoas têm o livre-arbítrio durante a vida, de fazerem o que quiserem, de cometerem incestos, de terem uma vida dissoluta, de serem bons ou maus, sendo que ninguém é completamente bom ou completamente mau, claro, mas o seu final é como se estivesse predestinado, é como se já estivesse escrito. Literalmente está escrito, não é? Pois. O livro Melquiades. Está escrito, a história está escrita, não é? O Melquiades decidiu tudo. Exatamente. Mas se calhar não há propriamente moral. Se calhar o que há é essa mensagem de que os seres humanos repetem os mesmos erros frequentemente, mesmo que tenham a ideia de que usam de livre-arbítrio e que são livres, acabam sempre enredados em forças que os ultrapassam. E então, se calhar, eu não chamaria moral. Sim, o livro, a mim, não parece um livro moralista, no sentido de que dele se possa extrair uma série de normas de comportamento, dizer isto é que é o correto, isto é o incorreto. Acho que funciona um pouco, como a Sandra estava a dizer, mostrar que ao longo as gerações sucedem-se e assim sucedem os erros dos homens e as paixões. Cada homem vive pela primeira vez, mas não é o primeiro homem a viver. Então, as questões da guerra, tudo aquilo, voltando ao tema da inocência, tudo aquilo que parece acontecer pela primeira vez no mundo, porque cada um de nós vive as coisas pela primeira vez, na verdade já aconteceu muitas vezes, não é? As histórias de amor, as histórias as tragédias, as paixões, as guerras, tudo isto já aconteceu muitas vezes e o livro procura, de um certo sentido, replicar esse movimento, não é, de repetição da história. Não é? Dizer, eu não diria que o livro é pessimista, porque aí teria que atribuir ao autor uma intenção de mostrar que tudo aquilo que nós fazemos é inútil. Eu acho que ele não tinha essa intenção. Mas há aqui, claro, um lado trágico, no sentido da tragédia grega, das próprias personagens, não é? Mais do que estarem condenadas a esta solidão, serem elas próprias também artífice da sua desgraça, mesmo não o sabendo. O Garcia Marques, a propósito de outro livro dele, o Crónica de uma Morte Anunciada, dizia
o livro, a obra que mais invejava, qualquer coisa assim, era o Rei Édipo, em que ele dizia que o investigador e o assassino são a mesma pessoa. Ou seja, que aquele que age, aquele que investiga, aquele que comete o crime e aquele que vai à procura da resposta são o mesmo. E nos livros dele eu encontro um pouco esse sentido trágico da existência. E há outra coisa muito peculiar que diferencia, de certo modo, o 100 Anos de Solidão de outros grandes romances da história da literatura, é que não é um romance sobre o indivíduo. Se nós pensarmos nos grandes romances, e até naquele que é o romance fundador, não só do romance moderno, mas também, obviamente, do romance de língua castelhana, que é o Dom Quixote, o 100 Anos de Solidão é um livro que não se centra num indivíduo. Claro que nós podemos dizer que a Úrsula é o espírito que anima o livro todo, ou que o Coronel Aureliano Buendia, o filho, é a personagem talvez mais que se destaca mais no livro, mas não é sobre, o livro não é sobre, é sobre o coletivo, não sendo anti-individualista e não sendo despersonalizado, ou seja, não está a fazer um elogio do coletivo em detrimento do indivíduo, mas por um indivíduo dentro de um todo que o supera, que o esmaga e que ele também tenta vencer. E o romance, o romance enquanto género, marca precisamente a ascensão do indivíduo e a atenção ao indivíduo. Se nós pensarmos em quase todos os grandes romances, do Dom Quixote, ou Madame Bovary, são muito centrados no indivíduo, no protagonista, na personagem. E isso não acontece no 100 Anos de Solidão. Outra coisa que não acontece e que vai contra a lição do modernismo, que era aquele mergulho na psicologia das personagens, não é? Através de recursos como o stream of consciousness, o fluxo de consciência. Aqui não se procura entrar nos pensamentos das personagens através da linguagem. As personagens são muito também aquilo que lhes acontece. É um livro com muitos acontecimentos, não é? E a reação das personagens é esses acontecimentos. Daí ter sido, para a altura em que foi escrito, também um romance revolucionário, porque parecia ignorar lições de correntes estéticas do século XX e parecia fundar uma coisa nova, diferente de tudo aquilo que se tinha feito. Perdoem-me o entusiasmo, eu às vezes... Nada disso, por isso mesmo é que o convidámos, porque conhecermos esse entusiasmo, quer dizer, termos uma ideia desse entusiasmo. E é bom perceber, já dá para perceber que é alguém que já leu o livro bem mais do que uma vez e que já estudou muito o que se diz por aí, o que não se diz, e o próprio autor, não é? Sim, e cada vez que leio, eu agora, para esta conversa, comecei a ler na semana passada e portanto já ia aqui na página 100 e tal, já não sei quantas vezes li o livro, mas agora vou-me apercebendo, vou fazendo, à medida que nós vamos lendo, diversas vezes fazemos leituras diferentes e reparamos em coisas diferentes, não é? Uma das coisas que marca o livro, se repararem, é que não há praticamente referências, isso por acaso já tinha reparado noutras leituras, e é uma das coisas mais óbvias do livro, não há referências a datas. Eu acho que não há nenhuma referência a uma data, por exemplo, 1800 e tal, não existe. É tudo no tempo da guerra, ou mesmo, raramente as personagens, é dita a idade das personagens, uma outra vez no caso das crianças, mas muitas vezes ele opta por soluções como na altura já tinha caído a primeira dentição. E isto aqui, este trabalho sobre o tempo, acaba por produzir um efeito quase que hipnótico a quem está a ler, porque são-nos retiradas aquelas referências a que estamos habituados. Mas em que ano é que isso foi, não é? Mas isso aconteceu mesmo ou não? E cria uma espécie de suspensão do tempo em que nós não sabemos bem nem a idade das personagens,
nem a data certa dos acontecimentos, e isso é intencional, não é? Mais uma vez. E um recurso que ele usa logo desde o início, bastantes vezes, é o muitos anos depois, ou o haveriam de recordar. São coisas que se repetem, não é? E que fazem a narrativa avançar ou retroceder. E isto também tem um ritmo encantatório, não é? E à medida que se vai lendo mais uma vez o livro, começa-se a perceber aquilo que ele chamava também as dobradiças, não é? E que são a magia do livro, não é? Porque dizer, isto não é um truque de mágico, é um livro, e como tal também pode ser esmiuçado e podemos analisar ao pormenor, depois de uma leitura, de uma primeira leitura, que quanto a mim será sempre uma leitura também ela mágica, não é? Mas depois podemos atentar nestes pormenores e perceber o funcionamento interno do romance, e que quanto a mim não diminui o prazer da leitura, aumenta ainda a admiração pela forma como ele foi capaz de cozer este livro, e como eu disse há pouco, sem deixar as costuras à vista. Relativamente a essa questão da cronologia e de não haver datas, eu acho que a única personagem que nós conseguimos ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo viveu é mesmo a Úrsula, porque acho que viveu entre 115 a 112 anos, acho que é mais ou menos esse o tempo. Vai nos 140 numa das páginas que eu li. Pois, eu já não me recordo se passa dos 100 anos e também é a única que atravessa quase todas as gerações. E também há uma contagem do tempo pelas chuvas. Há uma passagem do livro que há uma chuva durante alguns anos. Exatamente, e portanto acho que por aí também consegue-se ter uma certa ideia de quanto tempo é que passa no livro, mas de resto é tudo muito vago. Nós não sabemos mais ou menos quanto tempo é que cada personagem vive, e portanto também concordo com aquilo que dizia, Bruno. E há outra coisa, muitas das coisas que estão no livro referem-se a acontecimentos históricos da história da Colômbia. O massacre da Companhia Bananeira aconteceu em 1928, mas nós nunca sabemos isso pela leitura do livro. Mas foi algo que aconteceu, na altura já o Garcia Márquez era pequeno, mas foi algo que aconteceu, claro, um facto histórico, mas que aqui é atingido, é enquadrado de uma forma mitológica, não é? E que é sempre dito quando chegaram os americanos, não é? Quando chegou aquele, quando o Francis Drake bombardeou não sei o quê. Nunca é dada aquela data que se situa historicamente. Portanto, é como se a história decorresse num tempo ahistórico, ou num tempo intemporal. E isso é um dos fascínios do livro, e é algo intencional. Não? Ele quis criar precisamente esta ideia de um tempo fora do tempo. Isso acontece também, essa ausência de referências espaciais, não são só as temporais. Eu não encontrei nenhuma referência clara à Colômbia, não é? Bogotá, por exemplo, acho que há umas referências a Guajira, se não estou em erro, mas não há nenhuma referência, por exemplo, ao governo de Bogotá, nem em relação à guerra. Não é? Exatamente. Mas isso também tem um bocado a ver com o conto imaginário, onde as referências espaciotemporais também estão completamente ausentes. E mais uma vez aqui o fantástico, o sobrenatural, não é? Também não... Eu não encontrei essa ausência de referências é o que permite casar ao imaginário, a fantasia com a realidade, não é? É que torna tudo mais verossímil. Por isso é que nós não nos espantamos por haver uma rapariga que ascende aos céus, ou por os objetos começarem a mover-se, a água começar a ferver, está numa mesa e começa a ferver a água. Portanto, nada disso é espantoso, porque toda a arquitetura do romance é construída para tornar isso natural, não é? Eu não sei se sabem, mas em relação a essa história da rapariga que ascende aos céus, não é? O Garcia Márquez costumava dizer que a realidade é sempre muito mais rica
do que a imaginação. E quando lhe perguntavam como é que ele tinha tido essa ideia de pôr uma rapariga a subir aos céus com os lençóis, não é? Ele diz, bem, eu não inventei isso. Então aconteceu que em Aracataca, na terra dele, que é a inspiração para Macondo, houve uma rapariga, uma jovem, que fugiu precisamente com o circo. O circo passou pela cidade e a rapariga fugiu. E a família ficou de tal forma envergonhada, não é? E não queriam dizer o que é que se tinha passado, apesar de toda a gente saber o que é que tinha acontecido, que ela tinha ido com um dos homens do circo e tinha fugido com o circo. Então disseram, a versão que puseram a circular foi que ela tinha ascendido aos céus de manhã, quando estava a estender a roupa, tinha subido aos céus. Que era uma forma, e ele dizia isso, a imaginação social é muito mais poderosa às vezes do que a imaginação literária. Foi a forma deles preservarem, não é? Quase que a decência da família e da filha. Foi uma forma de autopreservação social daquela família e inventar uma história que era completamente irreal, mas essa foi a fonte de inspiração dessa história. Porque quase todas as coisas que estão no livro, daí ele dizer que era também um repórter, mais do que qualquer outra coisa, mesmo as histórias que parecem mais mirabolantes, muitas delas ele foi buscá-las à realidade, de uma maneira ou de outra. Não quer dizer que tenha acontecido aquelas coisas. Mas às vezes não interessa o que aconteceu, interessa se as pessoas, como é que as pessoas trabalham essa informação. Não é? E nesse caso, dizer que a rapariga tinha ascendido ao céu tinha uma função social, não é? Tinha ali uma função importante dentro daquele universo, daquele mundo da aldeia do Garcia Marques. Pergunto-me então, qual será a função das borboletas do Maurício Babilónia? Pois não. Não faz, porque também fiquei a pensar e não cheguei a conclusão nenhuma porque é que ele está sempre rodeado de borboletas. Não sei, nesse caso não sei. Ele tinha um ar assim, não querer